Olá, queridos. Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo este conteúdo. Quero parabenizá-los. As 3 últimas aulas houve bastante interação de todos vocês. Embora a terceira, o conteúdo foi meio complexo, né? Queridos, hoje eu quero indicar algumas obras. O Messias, do Krauss e do Heinz, também do autor Gustenberg, Teologia no Antigo Testamento, Pluralidade e Sincretismo da Fé em Deus no Antigo Testamento. Ok? Tirem um print aí se quiser. Então são dois clássicos e esses livros mais acadêmicos, dificilmente eles são produzidos por editoras muito confessionais, como CPAD, Vida, Mundo Cristão, né? Por isso aqui, para o do Gustenberg, nós temos a Este, e para o Messias nós temos a editora Loyola, juntamente com Paulos, Paulinas e outras, produzem literatura teológica acadêmica com muito mais profundidade científica e não só confessional, né? Lembrando que não que a literatura confessional não seja boa, a literatura confessional é boa e muitas vezes tem o objetivo de trabalhar a espiritualidade, e principalmente para quem tem trabalho eclesiástico, trabalhar a espiritualidade dos membros, dos obreiros, dos novos convertidos é de suma importância, é extremamente necessário. No entanto, o lado científico teológico também é extremamente necessário. Tudo bem até aqui? Bem, aula 4, disciplina Panorama do Antigo Testamento. Para essa aula, nós tínhamos ido até o período intertestamentário. Eu quero continuar e chegar no comecinho do período neotestamentário. Voltando um pouquinho ao período pós-exílico, nós temos uma nova concepção messiânica entre os repatriados judaítas, o Messias a partir da figura sacerdotal. Isso nós já vimos. É importante destacar que esse Messias sacerdote, ele não é só sacerdote, ele tem características sacerdotais, né? Lembrando que o sacerdote veterotestamentário é alguém que liderava o sacrifício. E esse Messias, com características sacerdotais, ele pode também liderar o sacrifício, né? Melquisedeque, temos até uma comunidade judaica cunhânica que trabalha a figura de um Messias angelomórfico da linhagem de Melquisedeque. Isso é muito interessante e isso nós vimos na aula 3. Bem, já um Messias sacerdotal, ele tem características sacerdotais, ele tem características sacerdotais, e essas características sacerdotais, propriamente, são para uma atuação desse seu messianismo a partir daquele determinado período. Então, nós temos no período intertestamentário alguns que acreditam num Messias que é sacerdote e que vai fazer a liderança de um sacrifício e que também vai ensinar a Torá. Então, isso nós temos desde os repatriados judaítas que começam a pensar em um Messias com características sacerdotais. Logo, eu tenho um Messias que pode levar a oferta até o altar, imolar e sacrificar, como forma de interceder pela culpa do ofertante, como também um Messias que ensina as Escrituras. E isso no período pré-exílico não se fala, porque o Messias do período pré-exílico
é um Messias pobre, interiorano judaíta, que se assenta no jumentinho, ou é um Messias guerreiro palaciano que levanta sua espada e derrama sangue dos que vêm tentar dominar a cidade, né? Esse Messias pós-exílico dos repatriados judaítas tem características sacerdotais. Isso é empurrado até o período intertestamentário, onde no período intertestamentário tem várias concepções messiânicas, e uma destas concepções é de um Messias sacerdote, né, que ensina a Torá, um Messias que lidera o sacrifício. Isso é muito interessante, porque lá no Novo Testamento, Jesus ele será chamado de Rabi, de mestre. Quem escreve alguns dos evangelhos o chamam de Jesus Cristo, né? Ou seja, Cristo, o título de Messias atribuído a Jesus. Então, você é Jesus, o Cristo, o Messias, e é o Rabino. Você é Messias, você também é Rabino. Muito interessante essa concepção messiânica do período intertestamentário ao período neotestamentário, aquele chamado cristianismo baixo por Raymond Brown, onde Cristo ele é interpretado como um Messias a partir da concepção judaica, humano simplesmente, mas já temos um Messias humano, sacerdote, que lidera o sacrifício, que ensina a Torá. Então ele é mais do que um guerreiro. Parece que agora sua arma não é a espada e a sua tinta não é o sangue dos seus dominadores, né? Agora sua arma são as palavras, são os ensinamentos que seriam posteriormente registrados, porque Jesus mesmo nunca escreveu nada, mas seus ensinamentos são notificados e assim escritos e retransmitidos. Bem, quando o cristianismo, né, que vem de judeus convertidos, propriamente aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, e no livro de Atos esse grupo será chamado de cristãos, seguidores de Cristo, uma referência de Cristo direcionada a Jesus, né? Então esses homens e mulheres em Atos dos Apóstolos são seguidores de Cristo, porque esse título Cristo está se referindo a Jesus. Então, cristãos em Atos dos Apóstolos é um termo direcionado aos seguidores de Jesus, pelo qual chamam Jesus de Cristo. Tudo bem. Esses primeiros cristãos têm uma mentalidade mais de um messianismo judaizante, com novas interpretações. Agora nós temos um Messias que é interiorano, judaíta. Nós temos um Messias que é simples, é pobre, mas ele também é rabino, ele também ensina, ele é do povo, ele tem cheiro do povo, é seguido por multidões. Essa concepção começa a mudar quando esse cristianismo começa a alcançar gregos, né? Porque na cabeça de um grego, Jesus, como Cristo, que faz mudo falar, cego enxergar e pessoas andar sobre as águas, jamais pode ser humano. Ele só pode ser alguém que tem características divinas. Logo, começa a se trabalhar, principalmente entre os gregos, uma interpretação cristológica de Jesus ser semelhante a Perseu e a Hércules. Ele é semideus. Essas ideias entre o ano 150 depois de Cristo são fortemente trabalhadas nos textos, né? Nós temos o Evangelho canônico de Lucas, que já fala do nascimento virginal, muito interessante.
E o nascimento virginal é justamente uma tentativa de falar que o Espírito Santo, que possivelmente na cabeça desses autores, o Espírito Santo não era alguém distinto do Pai ainda, não era a partir de uma concepção trinitariana, mas o Espírito Santo como uma força do Pai, como uma ação do Pai, um pensamento bem judaizante ainda. Então, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebe de forma sobrenatural. O Espírito Santo é a virtude do próprio Yahvé, que de forma sobrenatural vem sobre a vida de uma mortal, Maria, e essa Maria gera de forma virginal, gerando então alguém que é semidivino, que tem características humanas advindas de Maria e tem características divinas pelo qual a virtude de Deus sobre Maria vindo pelo Espírito Santo, que no pensamento judaico, Espírito Santo e Yahvé é a mesma pessoa. O Espírito Santo é a ação de Yahvé, visto que quando o Evangelho de Lucas foi construído, trabalhado, a concepção do Espírito Santo distinto do Pai, sendo Deus igual ao Pai, possivelmente ainda não era trabalhada. Essa ideia que seria o conceito trinitariano não era claro na cabeça dos escritores dos evangelhos canônicos ainda. Isso tudo é muito interessante. Mas os gregos trabalharão essa ideia, né, de um Jesus com características de Perseu e Hércules. Agora nós teremos um outro messianismo. Esse messianismo, ou seja, essa interpretação cristológica dos gregos convertidos ao cristianismo, pensam em Jesus como alguém que é semelhante a Perseu e a Aquiles. Ele é Jesus, ele é o Cristo semidivino, homem e Deus, Deus e homem. Já muda tudo. Porque até então, em todo o judaísmo veterotestamentário, pré-exílico, exílico, pós-exílico, intertestamentário, você não tem uma concepção messiânica onde o Messias é Deus. Até porque no judaísmo, pensar em um outro Deus além de Yahvé é blasfêmia. É idolatria. No judaísmo só existe Yahvé. Agora, essa linha de seguidores de Cristo estão pensando em um Messias, em Jesus, como se ele fosse um Perseu ou um Hércules. Ele é alguém semidivino. Tudo bem. Essas discussões, elas ficam do século II ao século IV. Quando chega no século IV, as discussões são tão grandes que no Concílio de Nicéia, o pensamento de Atanásio sobrepõe-se ao pensamento de Ário e a cabeça de Atanásio vai até mais além. Na cabeça de Atanásio, Jesus não é só divino humano. Jesus era alguém divino na eternidade passada. Ou seja, Jesus ele já existia, ele era pré-existente. Ele estava com Deus. Existia o Pai e o Filho distintos em pessoalidade, iguais em deidade. O Pai já existia na eternidade juntamente com Jesus. Eles eram pessoas distintas, porém tinham a mesma essência divina. Esse Filho se encarna como Jesus e com características de um Messias sacerdote, ele extrapola, porque ele vai além. O sacerdote oferece a oferta no altar e sacrifica a oferta no altar. Jesus é diferente. No pensamento de Atanásio, Jesus ele se faz oferta, o altar é o Calvário e ele se sacrifica como oferta viva para que o seu sacrifício perdoe o pecado de toda a humanidade. Logo, nesse pensamento, há uma reinterpretação cristológica onde Jesus não é só semidivino, Perseu ou Hércules. Ele é alguém que já existia no passado. Ele nunca deixou de existir porque ele era Deus, ele é Deus, possuía a eternidade,
enquanto o homem só tinha se encarnado, após a ressurreição estava totalmente divino e tinha assumido seu lugar de divindade nos céus. Outra concepção messiânica, né? Então percebam que esses cristãos, até ali o século IV, o conceito messiânico, o conceito cristológico trabalhado por eles é totalmente diferente. Tem uma forte influência do imaginário grego, é um novo estilo de cristianismo e é o cristianismo que norteará a Igreja Católica e posteriormente a Igreja Protestante, porque católicos e protestantes concordam na cristologia que interpreta que Jesus é Deus. Enquanto homem, ele se encarnou, mas ele nunca deixou de existir, pois antes da sua encarnação ele já existia. Ele, como Deus, ele é eterno, possuía os mesmos atributos do Pai, eternidade, onipotência, onipresença e etc. Então, até o cristianismo trabalhar essa concepção messiânica, tem todo esse panorama veterotestamentário e trabalha as várias facetas do Antigo Testamento, principalmente do messianismo do Antigo Testamento, que vem passando todos os períodos até chegar ao Novo Testamento e ter ali as primeiras interpretações cristológicas, messiânicas direcionadas a Jesus, até que no século II o auge seja interpretar Jesus, Perseu e Aquiles e depois transpassar isso, porque Perseu e Aquiles não eram eternos. Na mitologia, Perseu não existia na eternidade passada ao lado de Zeus no Olimpo. Ele veio a existir a partir de um relacionamento de Zeus com uma mortal. Então, Jesus é interpretado assim, mas depois a sua interpretação cristológica passa uma outra modificação. Não é que ele é alguém semidivino e passou a existir a partir do nascimento virginal. Não. Ele é alguém semidivino porque ele se humanizou, mas ele já existia na eternidade passada. Ele sempre existiu, ele era eterno e isso faz dele Deus. Bem, espero que eu tenha ajudado você a entender. Em panorama do Novo Testamento, nós vamos mais longe sobre isso nas literaturas canônicas e apócrifas e espero que você possa aprofundar cada vez mais essas temáticas. Um forte abraço, queridos alunos, é muito bom estar com vocês. Sigam as instruções de tarefa e até a próxima aula.